as gorduras, os lipídios e os seus mitos. Tem mitos importantes e eu hoje vou trazer para vocês o jeito que eu aprendi recentemente, do jeito que eu reciclei recentemente e de acordo com os livros que eu tenho lido atualmente, ok? Então, talvez desconcerte você em algum lugar, mas está tudo certo. Faz parte desse construto dentro de um olhar integrativo, dentro de um olhar para além das aparências e para além também do consumismo e daquilo que as indústrias têm imposto para nós enquanto verdades absolutas, ok? Então vamos lá. Gorduras ou lipídios? Será que eu poderia falar tudo é gordura? Será que eu poderia falar que tudo é lipídio? Então, veja bem. Colesterol não é gordura. Colesterol é um lipídio. Toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. Ou seja, colesterol, não confunda. Quando você estiver cuidando do seu paciente, não confunda colesterol com uma gordura. Eu poderia dar o título dessa aula aqui de lipídios, né? Mas eu não poderia dar esse título para essa aula de gorduras quando eu vou falar de colesterol. Porque o colesterol traz para nós a ideia de um lipídio, e eu vou mostrar a conformação molecular para que vocês vejam quanto os dois são diferentes. Lembre-se, toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. O mito aqui é pensar que o colesterol é uma gordura, ok? Assim, veja como são diferentes as moléculas. A molécula do colesterol é uma molécula que forma esses desenhos que vocês estão vendo aqui, olha só. Esse é o colesterol. E as gorduras, também chamadas de ácidos graxos, veja, as gorduras são ácidas. Uau, é estranho isso, né? Olha a conformação de um ácido graxo insaturado e de um ácido graxo saturado. Elas são bastante diferentes. Então, veja, quando nós estamos falando de colesterol, nós vamos ver uma molécula mais desenhada, com figuras geométricas. Eu vou dizer assim, para eu não entrar na bioquímica aqui, tá bem? Embora no próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aqui nós temos, então, cadeias de carbono e hidrogênio formando o que nós chamamos de ácido graxo ou gordura. No próximo slide, eu vou contar para vocês isso, olha. Gorduras são moléculas orgânicas ligados, né, de ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, que formam triglicerídeos. E esses triglicerídeos são armazenados no tecido adiposo dos seres vivos. Então, veja, quando eu estou falando de gorduras, eu estou trazendo a ideia de um glicerol, que é essa molécula aqui, ligado ao ácido graxo, formando triglicerídeos. Então, enquanto profissional da área da saúde, cuidando aí do seu paciente, lembre-se de investigar quais são os níveis de triglicerídeos no organismo dele, porque desta forma nós vamos estar investigando as gorduras do paciente, ok? E o colesterol, por sua vez, lembrando de novo a fórmula molecular dele, que está logo aqui, ó, é um esterol. Ele tem uma base que é o ciclopentano peridrofenantreno. Então, olha só, esse é o formato do ciclopentano peridrofenantreno. E essa molécula aqui, ela é o esqueleto de vários hormônios. Que hormônios são esses? O cortisol, a progesterona, a aldosterona e também testosterona, além de ácidos biliares. Pessoal, aqui eu quero frisar, eu quero chamar sua atenção para a importância da molécula de colesterol, para a importância dessa base que gera a molécula de colesterol, esse esterol, porque é daí que surgem hormônios que são vitais para a nossa vida. Esses hormônios, muitas vezes, eles, em quantidade, a gente vai pensar em quantidades ínfimas deles no nosso organismo. Mas sem essas quantidades ínfimas, nós não somos saudáveis. Nós não temos energia suficiente, habilidade para os nossos processos bioquímicos. Então, quando nós, insistentemente, por uma ideia equivocada da ciência, nós baixamos muito o colesterol, nós prejudicamos também a fonte desses hormônios, assim como
o cuidado com as membranas das nossas células, especialmente das células neuronais, que carecem muito de colesterol para se comporem. Então, os esteroides são compostos tetracíclicos, então eles têm 4 anéis de alta massa molecular. Aqueles contendo um ou mais grupo hidroxila e nenhum grupo carbono são chamados, então, de esteróides. Então, se eu tenho, qual que é a diferença entre esteróides e esteroides? Os esteroides são compostos por 4 anéis. E os esteróides contêm um ou mais grupo hidroxila e nenhum grupo carbono com ligação dupla para oxigênio, ok? Só para diferenciar aqui e vocês não ficarem em dúvida o que é uma coisa e o que é a outra coisa, tá bem? Mas vamos ao que interessa. Nós queremos entender um pouco mais desse colesterol tão falado e tão combatido quando nós tratamos de doenças cardiovasculares. A Sociedade de Cardiologia defende a ideia de que nós precisamos reduzir o nível do colesterol para que a pessoa não tenha crises de aterosclerose, de angina e por aí vai. Eu vou trazer mais para frente a história, por que isso chegou a ser uma verdade tão estabelecida na nossa crença científica e como que você pode olhar para todas essas informações a partir de agora, ok? Então, vamos lá. O termo lipoproteína, ele é empregado não para um composto químico definido, mas sim para uma família de partículas cuja finalidade é transportar lipídios. Então, quando eu preciso de levar o lipídio, a gordura, claro, nós não estamos falando do colesterol apenas, nós estamos falando de todas as gorduras, mas os lipídios, enquanto vamos pensar no colesterol, ok? Para ele ser transportado no sangue, que é hidrossolúvel, ele precisa de um transporte adequado. Senão ele não vai se mobilizar, ele não vai ser direcionado para onde ele precisa ir. Então, é como se ele tivesse que pegar um carro muito especial para ele ser deslocado ao longo da corrente sanguínea, ao longo dos vasos, para que ele se estabeleça no lugar adequado para ele. E essas moléculas têm o nome de lipoproteínas. Então, são proteínas carreadoras de lipídios. E nós temos, então, dois tipos marcantes de colesterol. O low density colesterol, né, que é o de baixa densidade, e nós temos o high density. Então, são lipoproteínas, o L de lipoproteínas, D de densidade, L de low, baixo, e H de high. Então, o LDL, considerado hoje em dia como mau colesterol, por que ele é LDL? Porque ele é o responsável, então nós estamos falando de um L, nós estamos falando de uma lipoproteína, nós estamos falando de transporte, não é? O LDL vai transportar os lipídios do fígado para os órgãos. Então, aqui nós temos um lipídio de baixa densidade. E nós temos, então, o HDL, que é a molécula proteica carregando lipídios, transportando-os para o fígado para ser metabolizado, então, eliminado pela bile. Esse tipo de colesterol, de lipídio, nós chamamos de high density lipoprotein, ok? Então, aqui diferenciando com clareza o que é o HDL e o LDL que nós encontramos nos exames de sangue dos nossos pacientes, ok? Mas e se eu dissesse para você que não existe colesterol bom ou ruim? E que aqui nós estamos diante de mais um mito. Por quê, doutora Elaine? Porque a lipoproteína é a mesma. Ela ganha esse nome de low e de high por causa do transporte que ela faz. Então, nós temos um transporte que vai do fígado para os órgãos, temos um transporte que leva dos órgãos para o fígado. E é o mesmo colesterol. Se a gente pensar em colesterol ruim, nós vamos ter que pensar não exatamente no LDL ou no HDL, mas nós vamos ter que pensar nesses dois tipos de colesterol que têm a habilidade de oxidar
E quando oxidados, enferrujados, pensa assim, quando oxida e enferruja, eles penetram no endotélio dos vasos sanguíneos. Imagine que temos 11 tipos diferentes de colesterol e apenas 2 deles têm essa capacidade de oxidar e de atrapalhar, né, de realmente desestabilizar os nossos vasos, os nossos endotélios. Então, a cobertura interna dos vasos, ok? Assim, nós entendemos a importância do colesterol. Eles são muito importantes, essenciais, inclusive, para a manutenção da estrutura e da funcionalidade cerebral. Eu disse isso aqui anteriormente. Já que o colesterol é capaz de cobrir os nervos, né, os neurônios, exatamente, as células neuronais, melhor dizendo, não são os nervos, mas as células neuronais, então nós vamos perceber o grande impacto que o colesterol tem no nosso organismo. Até que ponto que baixar colesterol excessivamente vai produzir um impacto na memória, na cognição, na habilidade mental, intelectual dos nossos pacientes. É uma coisa que nós temos que nos perguntar sempre, ok? Então, pensando assim que o colesterol é essencial para a vida, nós vamos estudar um pouquinho esse caminho. Como é que chegou a esse ponto de querermos ficar livres do colesterol, da forma como é hoje na nossa sociedade médico-científica. E também é comum entre nós, que somos, vamos dizer, pacientes dessa medicina. Então, o colesterol ele foi descoberto em 1784 e ele foi descoberto nos sais biliares. O Dr. Virchow encontrou, quando ele estava estudando cadáveres, dissecando e pesquisando cadáveres, ele encontrou colesterol em placas ateroscleróticas em vasos desses cadáveres. E então ele entendeu que esse colesterol estava ali porque ele formou a placa aterosclerótica. Mas, pensando bem, o colesterol ele vai estar na placa aterosclerótica e também em qualquer outro lugar do nosso corpo que demande o próprio colesterol. Muitas vezes, o colesterol vai ser exigido e vai vir para a placa aterosclerótica justamente para defender aquela artéria, justamente para permitir um trabalho de desobstrução ali. Imaginem vocês que 85 a 90% da produção de colesterol é realizada no fígado. E também ele é produzido no intestino, na córtex adrenal e também nos tecidos reprodutivos, como os ovários e os testículos. Outra função maravilhosa do colesterol é ser precursor da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E e da vitamina K. E também precursor de alguns sais minerais. Ele é precursor dos sais biliares. Veja a quantidade de função que o colesterol tem para a nossa saúde. Será que nós estamos querendo, de alguma forma, nos adoecer? Ou que existe uma ideia por detrás dessa vontade de tratar que faz com que nós percamos saúde? Será que tem alguém interessado em que percamos saúde? Então, a gente já falou aqui que o colesterol também é precursor desses hormônios esteroides. A pregnenolona, a progesterona, o cortisol, o estradiol, e tudo isso faz com que nós repitamos: o colesterol é essencial à vida. Não dá para ficando por aí, na hora de medicar os nossos pacientes, baixando demais o colesterol, né? Se a gente pensar dessa forma, como eu estou trazendo aqui para vocês hoje. O colesterol ele é precursor da vitamina D3, como nós falamos. Imagine que ele controla 2.000 dos 23 mil genes que nós temos funcionando no nosso corpo. E os níveis de colesterol que estão abaixo de 140, eles vão comprometer a produção da vitamina D3. Como nós vimos, é tão importante essa vitamina, que na verdade é tida como vitamina, mas é um importante hormônio para o nosso organismo,
que nós não queremos que essa produção seja reduzida. Só o cérebro armazena 25% do colesterol do nosso corpo. 25%. E o nosso cérebro só pesa 2% do nosso corpo, do nosso peso corporal. Ou seja, eu gosto de falar aqui, vou repetir isso, que as palavras do meu professor, Dr. Lain Ribeiro, ele diz assim, seria uma grande sacanagem cósmica se o colesterol fosse ruim para nós, já que 25% está em 2% do meu corpo. Então, isso é muito digno de nota. Quando nós começamos a reduzir o colesterol, porque nós entendemos que o colesterol sanguíneo dos nossos pacientes está alto demais, nós vamos fazer com que ele perca energia. Vai reduzir a libido do nosso paciente. Ele também vai perder em força muscular. A capacidade de raciocinar tridimensionalmente vai também sofrer. E ainda por cima, ele vai aumentar a permeabilidade intestinal. A hiperpermeabilidade intestinal favorece a passagem de substâncias, partículas indesejáveis para a nossa corrente sanguínea, provocando um caráter de autoimunidade que vai trazer consequências desastrosas para a nossa vida. Então, vamos conhecer aqui melhor esse caminho que nos faz pensar que o colesterol é legal. Eu quero falar desse médico, tido como um dos maiores, ou se não o maior, cardiologista e cirurgião cardíaco de todos os tempos. O D. Bakel, né? Ele fez uma pesquisa com 1.700 pacientes e nessa pesquisa ele não encontrou, na verdade, nenhuma relação entre os níveis de colesterol sanguíneo e a incidência de aterosclerose. Então, imagine, todos os pacientes eram pacientes com aneurisma de aorta que ele precisou operar. E todos os pacientes que ele avaliou nessa pesquisa de 1.700 não demonstraram, né? Todos eles não demonstraram que havia uma relação entre os níveis de colesterol sanguíneo e a incidência de aterosclerose. Aqui está uma publicação dele, para quem quiser conferir depois. E nessa publicação, ele realmente traz esses dados, esses números, essa informação. É digno de nota, porque uma pessoa é um estudioso, é um prático, é um médico prático, é um médico que fez muitas pesquisas e publicou muitos artigos ao longo da vida dele. Então, é digno de nota esse tipo de informação. E por que que os níveis de colesterol, então, aumentam, doutora Elaine? Por que que isso acontece? Já que é bom, já que eu não preciso me preocupar tanto assim, por que que eles aumentam? Existem muitas razões para isso acontecer. Em primeiro lugar, nós temos que pensar em níveis hormonais abaixo do normal. Se o colesterol produz hormônios, se os hormônios caem, o colesterol aumenta. Mecanismo de compensação, certo, pessoal? Se o organismo da pessoa está muito intoxicado, especialmente por metais pesados. Então, a tendência é que o colesterol queira compensar essa toxicidade do organismo. O mesmo que nós falamos sobre os níveis hormonais, vale para os transtornos tiroidianos, que também é um hormônio importante para nós. Os hormônios da tireoide são importantes para os seres humanos. Se esses hormônios não estão sendo produzidos em adequação, o colesterol pode subir para também compensar. O que mais? Insulina elevada. Insulina elevada quer dizer que no meu sangue está sobrando essa molécula que metaboliza a glicose, porque provavelmente ela não tem receptor suficiente para ela. Então, nós estamos aí diante de um quadro de resistência insulínica, e essa resistência insulínica pode também ser uma motivação para a elevação dos níveis de colesterol no organismo. Claro que uma dieta inadequada, uma suplementação inadequada também pode ser motivo, e a desidratação, que é muito comum quando, principalmente nas pessoas mais idosas, elas deixam de tomar água, elas esquecem de tomar água. É a fase da vida que nós temos que cuidar mais, porque é natural, uma secura decorrente da passagem dos anos. E a hidratação passa a ser primordial para a sustentação do equilíbrio do organismo.
Ok, doutora Elaine, me fala mais sobre essa história, né? De que o colesterol, ele é um mocinho e não um bandido. Me conta mais sobre isso. Gente, nesse livro do Dr. Uffi Ravenskoff, não sei se eu falei o nome certo, né? Esse livro se chama The Cholesterol Myths. Ele expõe as falácias de que a gordura saturada e o colesterol podem causar doenças cardíacas. Oh, oh! Por essa talvez você não esperava, porque são estudos que não aparecem ainda de forma contundente, porque isso não favorece em nada as pessoas que ganham com essa verdade. Quando eu penso em colesterol e gordura saturada causando doença cardíaca, eu vou ter pacientes muito preocupados e usando medicamentos específicos para isso, gerando uma renda imensa para a indústria. Portanto, não é de interesse, vamos dizer, das grandes potências que essa conversa chegue no ouvido de todo mundo, não é? E esse médico, o doutor Uffi Ravenskoff, não tenho certeza se ele foi um médico agora, não me lembro, mas ele diz que o colesterol, além de não causar doença cardíaca, ele ajuda a combater infecções e ajuda pacientes acometidos por AIDS, que o colesterol baixo, isso sim, causaria uma insuficiência cardíaca. E que o LDL, lembra aquela lipoproteína que transporta o colesterol do fígado para os órgãos, tem um papel protetor. Uau! Como eu gosto de dizer. Uau! Então quer dizer que o colesterol não causa doença cardíaca e ainda por cima ele protege as nossas artérias? Muito interessante, não é? Muito disruptivo esse conhecimento também. E ele ainda traz mais informações para nós. Os níveis de colesterol dizem pouco a respeito da doença cardiovascular. Aí você pode perguntar assim para mim, principalmente você, que é meu paciente, doutora Helena, então por que você continua pedindo dosagem de colesterol? Porque virou uma cultura estabelecida. Se eu não pedir a dosagem do colesterol, muitas vezes os pacientes vão me pedir para pedir. Ok, é importante saber se os níveis não estão baixos demais. Para isso também serve pedir o exame de colesterol. E que os níveis sanguíneos, então o doutor Uff também diz assim, olha, os níveis sanguíneos não têm relação nenhuma com a aterosclerose, da mesma forma que o D. Baker tinha falado lá para nós, não é? E que quando nós estamos diante de uma dieta rica em gorduras, grande parte do colesterol não é absorvida. Ou seja, grande parte dos lipídios dessa dieta gorda não é absorvida na digestão. E ele traz, então, que baixar os níveis de colesterol podem encurtar a vida. Eu sempre digo assim, aqui quando eu estou falando com os meus pacientes, ou quando eu estou dando aula com os meus alunos, eu costumo sempre dizer, a história não é tornar a vida longa exatamente, mas tornar a vida longa e saudável. Isso tem que estar junto para que nós queiramos, desejemos envelhecer. E assim, quem é então o culpado? Quem é o vilão? Já que o colesterol é mocinho, quem é o vilão dessa história? E que o vilão é o açúcar. Nós já conversamos em outra aula aqui sobre o açúcar. Vocês já estão versados nesse assunto. Se ainda não conseguiram assistir essa aula, deem uma chegadinha lá, assistam. E se gostarem, deem um like. Vou aproveitar para pedir também que se inscrevam no canal. E se gostaram da aula também, deem um like aqui, mande para outras pessoas que possam estar com essa informação ainda equivocada e antiquada, para que a gente possa desenvolvendo esse trabalho de olhar de uma forma nova para o antigo, né? Por que que o culpado é o açúcar? Porque ele sim aumenta a insulina. Ele faz com que haja glicação das lipoproteínas, pequenas e densas, que entram no endotélio e vai fazer a formação da placa aterosclerótica. Ou seja, aqui nossa preocupação, enquanto profissionais da saúde, vai ser entender se os triglicéridos estão altos. Então, tá bom, doutora Elaine. Mas qual que é a solução? Primeiro, não corra atrás de reduzir o LDL. E sim, corra atrás, incentive, estimule, cuide para que seu paciente reduza açúcares
e carboidratos, especialmente os carboidratos simples. O consumo de açúcar adicionado na alimentação, ele deve ser apenas de 10%. E se seus pacientes não estiverem muito interessados em deixar o açúcar, porque afinal de contas, ai, que doce veneno, então você pode contar que eu vi uma reportagem recentemente mostrando que uma colheitadeira, quando recolhe a plantação de cana, recolhe junto com ela várias outras coisas, desde insetos até ratos, entram nesse bolo e vão para a indústria, que se transforma naquele pacote branquinho que a gente encontra no supermercado. E aí, talvez isso dê ao seu paciente uma vontadezinha de diminuir essa informação no próprio organismo, certo? Então, tá, doutora Elaine, quais são os marcadores importantes quando nós queremos avaliar o nosso paciente, então? Hemoglobina glicada, ela deve ser menor que 5%. Ela revela o quanto as lipoproteínas estão comprometidas. O que que é lipoproteína comprometida? É lipoproteína glicada. Ela é comprometida porque ela está glicada. E se esse valor é superior a 5%, já começa a reduzir os açúcares do seu paciente, ok? Lembre-se que a frutose glica 7 vezes mais, ou seja, a saída não é ficar dando suco de fruta, ficar enfiando muitas frutas na forma sem fibras para o seu paciente, de jeito nenhum, tá bem? Os triglicéridos, como eu acabei de dizer, eles, quando estão elevados, indicam uma resistência insulínica e também indicam esse aumento da insulinemia, insulina no sangue, revela também a prevalência do LDL, pequenas e densas, e é ideal, então, fazer o exame após se alimentar para ter um valor compatível com o que nós queremos saber se está ideal ou não. Porque o valor ideal é de 100 miligramas, inferior a 100 miligramas por decilitro. Se eu faço os exames de sangue, normalmente, se eu faço glicemia, que é um exame para fazer com 8 horas de jejum, eu faço também triglicéridos no mesmo horário, eu não vou obter uma resposta tão condizente. O ideal é fazer o exame de triglicérides após uma refeição. Isso também pode ser novo aí para sua informação do dia a dia. E eu quero ir um pouquinho nessa história do mito. Como que esse mito se desenvolveu? Como é que as coisas começaram? Então vamos lá. Viajem comigo nessa história, tá bem? Em 1875, Henry Simon construiu o primeiro moinho de refinamento de grãos. Com o refinamento dos grãos, o que aconteceu? Retirou-se muitas fibras e nós começamos, então, a corrida em relação a disponibilizar carboidratos simples na nossa dieta. Em 1883, foi quando Rudolf Virchow, o cardiologista, como eu já falei anteriormente, considerado o pai da patologia moderna, encontrou o espessamento em artérias, que continham, então, colesterol na sua constituição, e ele, nessa oportunidade, levantou a hipótese entre colesterol e doenças cardíacas se relacionando. Então, ele percebeu que a presença do colesterol nas artérias esclerosadas poderia ser um sinal de que havia uma relação entre esses dois. Em 1911, surge o primeiro óleo vegetal hidrogenado de algodão. E ele vem rico em ômega 6, que é o ácido linoleico, que estimula a inflamação crônica. Veja, em 1911 surge o óleo hidrogenado, em 1912 acontece a primeira descrição do infarto agudo do miocárdio pelo Dr. James Bryan Herrick. Lá em 1913, Nikolai Ameshkov conta, então, a relação entre a dieta e a lipoproteína de baixa densidade e fala que ela está presente no local da injúria para proteger. Então, aqui, o Nikolai já desconstrói a conversa de Virchow. Aqui ele já está lutando por um outro olhar, mas o desenvolvimento do mito continua e em 1951 o Dr. Ansel Keys começa um estudo
foi chamado Estudo dos 7 Países, em que e esse estudo é publicado em 1970, em que ele declara que as doenças cardiovasculares eram causadas por gorduras saturadas. E essas é que causavam entupimento nos vasos sanguíneos. Veja, ele pesquisou, na verdade, 22 países e ele utilizou apenas 7 para servir a hipótese que ele tinha em mente. Em 1957, o Dr. Fred Kammerhall, não sei se eu falei certo, bioquímico também, publica um livro dizendo que o colesterol não era o responsável pelas doenças cardiovasculares, mas sim as gorduras trans. Ou seja, aqui, ó, o óleo vegetal hidrogenado. Esse sim era o grande vilão. E veja, gente, 1957, nós já estamos em 2024 e essa crença ainda persiste. Os interesses são maiores do que a vontade da saúde. Então, lá em 1960, o Dr. John Yudikin, professor inglês de fisiologia e também de nutrição, veio desafiar a hipótese do Dr. Ansel Keys. O Dr. Ansel, se não me engano, era um fisiologista também, mas ele tinha muita reputação, ele tinha uma habilidade de convencimento muito grande. E então o Dr. John desafia a hipótese e ele então diz: olha, o verdadeiro vilão é o açúcar. Esse sim é o verdadeiro culpado e não é a gordura saturada, não é isso que provoca as doenças cardiovasculares, né? Mas o mito foi adotado de forma geral. E no final da década de 70, a alimentação sofreu mudanças importantes. Gorduras boas foram substituídas por carboidratos refinados, que não tinham nenhuma fibra, e também substituídos por gorduras industrialmente modificadas. E essas gorduras é que foram se acumulando nos órgãos, nas vísceras, aumentando a produção também de radicais livres, de citocinas, que são inflamadores, né? E, consequentemente, aumentando processos oxidativos endógenos por meio do estresse oxidativo e resultando no que nós temos hoje em termos de doenças não comunicáveis, um alto índice de processos inflamatórios. Essas inflamações, né, fazem com que haja uma redução da energia do nosso corpo, porque reduz o número e reduz a eficácia das mitocôndrias. Promove também a perda da homeostase e promove envelhecimento precoce. Se você não quer adoecer precocemente, se você não quer envelhecer precocemente, se você não quer ter as doenças relacionadas à idade, reduza ou elimine o açúcar da sua vida. E convença os seus pacientes de fazer o mesmo. Se você não reduzir, eles também não vão conseguir. Então, quem remedia não cura. As intervenções paliativas não têm atendido à verdadeira causa das doenças cardiovasculares. Fique atento a um aumento de prescrições medicamentosas e procedimentos invasivos que não estão solucionando, mas causando efeitos colaterais indesejáveis. Remediar não é curar. E aí nós vamos realimentando num ciclo vicioso as doenças inflamatórias crônicas. Então, quem está vendo aí DCV, doenças cardiovasculares, DIC, doenças inflamatórias crônicas. Vocês estão vendo aí nos slides, tá bem? Qual a conclusão que a gente tira dessa conversa toda? Que a teoria da dislipidemia tem sido contestada realmente por muitos cientistas renomados. E os estudos têm confirmado que as gorduras saturadas e o colesterol são essenciais para a homeostase fisiológica e também para a boa saúde. Se você quer ter saúde, existem inúmeros trabalhos publicados que você pode olhar, estudar e perceber que realmente esse caminho que tem seguido é um caminho equivocado. Vivemos em proporção um momento maravilhoso de diagnóstico. Então, se nós temos habilidade para diagnosticar, por que nós ainda estamos patinando tanto na questão do tratar? E nós acreditamos, sinceramente, que isso tem a ver com um erro, um obstáculo, uma interferência à cura
que acontece naquilo que nós escolhemos comer, beber e pensar e assim por diante. Eu agradeço imensamente o fato de você ter me assistido aqui. Agradeço a equipe MOI por essa parceria e por essa vontade de levar saúde para todos os cantos do planeta. Agradeço também a você que, de alguma forma, conseguiu compartilhar essa aula com alguém e fico aqui à disposição para solucionar qualquer dúvida. Deixe sua mensagem e vamos nos comunicando. Satnam, Namastê, obrigada.